No vídeo anterior, trouxemos um resumo com breves comentários sobre o processo de Franz Kafka. Nesse vídeo, vamos analisar o texto. O processo, embora seja um livro inacabado, mas com o capítulo final concluído, é uma obra de arte na mais fiel acepção e permite múltiplas interpretações. Sem dúvida é polissêmica, o que faz dela um dos grandes livros do século XX. Alertamos que a partir desse ponto do vídeo haverá spoilers. Se você entender que isso prejudicará a sua experiência de leitura, recomendamos pausar o vídeo e retomá-lo quando tiver terminado a obra, de acordo? Bem, antes de analisar o processo diretamente, falemos de seu autor. Conhecer a vida e o pensamento de Franz Kafka aumenta a compreensão sobre o que o inspirava e movia, a forma como via a si mesmo, o mundo ao seu redor e no que isso impactou não só o processo, mas toda a sua produção literária. Franz Kafka nasceu em Praga, então parte do Império Austro-Húngaro, em 3 de julho de 1883. Filho dos judeus Julie Levy e Hermann Kafka, um comerciante bem-sucedido da classe média, Kafka era o primeiro de 6 filhos. O pai é descrito pelo biógrafo Stanley Korngold como um negociante, grande, egoísta e arrogante, e pelo próprio Franz como um verdadeiro Kafka nos quesitos força, saúde, apetite, sonoridade vocal, eloquência, autossatisfação, dominação mundial, resistência, presença, demente e conhecimento da natureza humana. A relação dos dois sempre foi turbulenta, o que Kafka deixou claramente registrado em sua Carta ao Pai, que em mais de 100 páginas reclamou o quanto foi afetado pela autoridade de Hermann com sua personalidade exigente. Essa figura dominante do pai teve uma influência significativa em sua escrita. Kafka perdeu 2 irmãos durante a infância, restando-lhe 3 irmãs mais novas, que ajudou a educar. A caçula Otla foi a mais próxima de Kafka, com quem trocou cartas ao longo da vida. Kafka foi educado em alemão, sua família considerava o idioma um meio de ascensão social, embora falasse tcheco perfeitamente. Por isso, todas as obras de Kafka foram escritas em alemão. Na universidade, cursou direito para satisfazer as exigências do pai. Na época, integrou um clube estudantil voltado para atividades literárias, onde organizou leituras e eventos. Ao concluir a graduação em 1906, Kafka prestou 1 ano de serviço não remunerado obrigatório como empregado de escritório para cortes civis e criminais. Certamente retirou dessa experiência muitos elementos que vimos em O Processo. No ano seguinte, ingressou no mercado de trabalho primeiramente como empregado da Generali, corretora de seguros italiana que ainda existe nos dias de hoje. Esta atividade consumia quase todo o seu tempo, deixando poucas horas livres para dedicar à escrita. Em menos de 1 ano, demitiu-se da Generali e passou a trabalhar para um instituto de seguros para acidentes de trabalhadores do Reino da Boêmia. Apesar de detestar o trabalho, era descrito como um profissional ambicioso e incansável. Permaneceu no instituto até 1917 em função de uma jornada diária de trabalho mais curta que a da Generali, que lhe dava mais tempo para dedicar-se à literatura. Naquele ano, foi diagnosticado com tuberculose. A partir da descoberta, passou por diversas internações em busca de tratamento. Sua vida amorosa foi tumultuada. Em 1903, teve sua primeira relação sexual, o que lhe deu insegurança por toda a vida. Nesse ano também fez sua primeira visita a um sanatório. Teve vários casos amorosos mal resolvidos, fosse por intervenção dos pais, das moças ou desinteresse dele mesmo. Entre 1914 e 1924, desistiu de 3 casamentos. Aqueles que o conheceram diziam que ele era inteligente, simpático, bem-humorado e agradável, contrariando o tom melancólico e pessimista dos seus textos. Este quê de sombrio era consequência da frustração de Kafka com sua vida profissional, que o obrigava a uma dupla vida e uma dupla jornada. Muitas horas do dia no escritório, muitas horas da noite escrevendo. O estresse, a insônia, a ansiedade e os esforços excessivos agravaram a tuberculose diagnosticada em 1917 e ele falece em 3 de junho de 1924. Foi um fim de agonia e sofrimento. Sua tuberculose era laríngea, logo comer era difícil e doloroso. Como consequência, morre de inanição. Kafka estava editando Um Artista da Fome no leito de morte,
conto cuja composição iniciou antes da sua garganta se fechar ao ponto dele não mais poder se alimentar. Seu biógrafo, o filólogo Josef Cermak, lembra que as primeiras traduções dos textos de Kafka foram realizadas por intelectuais de tendência anarquista, o que gerou a ideia de que era um autor revolucionário. É verdade que Kafka, quando jovem, se aproximou do debate político, assistiu a encontros de um grupo chamado Klub Mydlash, uma organização anarquista tcheca que lutava pelo fim do Estado, dos militares e da Igreja. Mesmo sofrendo de diversas desilusões com grupos políticos antissistêmicos, dizia compreender e concordar com os anarquistas, mas que não conseguia lidar e conviver com eles. A obra de Kafka é marcada por alguns aspectos importantes de sua vida pessoal, tendo um forte teor autoavaliativo. Sua afeição às obras de Dostoiévski e Flaubert, a relação conflituosa com o pai, o antissemitismo, a vida profissional exaustiva, a curiosidade cerceada do escritor, por exemplo, são características apontáveis em seus textos. Escreveu romances, novelas e contos, mas publicou pouquíssimo em vida e com grande relutância. Seus direitos literários e manuscritos foram deixados a cargo de Max Brod, grande amigo, com a instrução específica de que todos os cadernos e textos fossem destruídos após sua morte. Brod deliberadamente ignorou o pedido, editou e publicou póstumamente boa parte da obra do amigo. Foi apenas após sua morte que Kafka passou a ser conhecido mundialmente, fora dos pequenos círculos literários que frequentou em vida. Os principais romances de Kafka são O Processo, uma obra inacabada publicada em 1925, América, traduzida como O Desaparecido, escrita em 1912 e publicada pela primeira vez em 1927, e O Castelo, escrita em 1922 e publicada apenas em 1926. Entre os contos, destacam-se Na Colônia Penal, de 1919, Um Médico Rural, também de 1919, Um Artista da Fome, de 1922 e A Grande Muralha da China, publicado em 1931. Sua obra mais conhecida, contudo, é a novela A Metamorfose, publicada em 1915. O absurdo e o estranhamento daquilo que tomamos por cotidiano são características marcantes do estilo literário de Kafka. Sua literatura gera certo desconforto, pois cria um jogo narrativo em que a assim chamada realidade se mostra como algo estranho e familiar ao mesmo tempo. Elementos da ordem do fantástico são narrados de maneira direta, protocolar e em linguagem clara. Kafka estrutura suas narrativas sombrias. O realismo objetivo é rompido com a introdução de imagens absurdas. O familiar se torna estranho, o estranho se torna familiar. É o surgimento de uma modernidade fundamentada nos princípios de alienação e desumanização. Nos próximos minutos, vocês perceberão o quanto dessa vida emerge nas análises que faremos. Kafka começou a escrever em 1914 O Processo, ano em que eclode a Primeira Guerra Mundial. O autor testemunha transformações aceleradas na Europa, como a dissolução do Império Austro-Húngaro, do qual era súdito quando iniciou a composição de O Processo, mas que simplesmente não existia mais 4 anos depois, transformando o autor em um curtíssimo período de súdito da coroa austríaca em cidadão tchecoslovaco. Na mesma época, um forte sentimento antissemita surgia na Europa. Dado o período em que foi escrito, é comum encontrar interpretações da obra apontando que Kafka, com O Processo, anteviu os estados totalitários que se formariam na Europa a partir dos anos 1930. Para esses críticos, O Processo retrata bem as agruras sofridas por pessoas perseguidas por esse tipo de regime, cujo aparato burocrático policial exerce uma vigilância quase onisciente, com garras que alcançam seus alvos a longa distância. É uma interpretação válida quando vemos que na obra cai detido sem acusação, não consegue se defender, não tem acesso ao seu processo, praticamente não tem acesso à justiça. Todos menos ele sabem sobre seu destino e ao final é condenado sem um julgamento. Também conseguimos fazer uma associação com o sistema judiciário e seu ambiente, onde a justiça é um ente personificado, que serve a si mesmo e não ao povo, tem suas próprias razões e nunca erra. Essa é uma crença compartilhada por várias personagens ao longo do livro. Vemos isso, por exemplo, em Leni, quando diz que se K está sendo processado, certamente é culpado.
O mesmo no pintor Tintorelli, que afirma não ser possível conseguir a absolvição, ou ainda no comerciante Rudy Bloch, que explica que não há meios de provar a inocência, apenas protelar a condenação. É inexistente o princípio do devido processo legal, do juiz natural, da ampla defesa, do contraditório, do indúbio pro réu, da vedação à analogia in malam partem, etc. O advogado Rude diz que a defesa é mera tolerância do tribunal para com o réu, não é um direito. Kafka, com sua experiência de advogado e de funcionário público, retrata a essência de um ordenamento jurídico burocrático, bagunçado e rigoroso demais. Vemos que esse sistema rígido não é livre da corrupção. Os guardas que detêm K cometem abuso de autoridade. O pintor dá informações na expectativa de vender alguns quadros para K. Os juízes são influenciáveis por amigos advogados. O coordenador do cartório vigia o acusado na conversa com o advogado. Enfim, todo o estamento está corrompido em todos os níveis. Além da impessoalidade jurídica, esse massacre da burocracia estatal sobre o indivíduo inspira-nos a ponderar sobre a concentração de poder, primeiro nas mãos do Estado. Para aqueles mais habituados a expandir os horizontes dessas reflexões, é natural estender essas análises para grandes conglomerados econômicos, financeiros, entidades transnacionais, etc., chegando a um questionamento fundamental nos dias de hoje: o que é liberdade? Em Aristóteles, encontramos os tipos das narrativas ficcionais, que as cataloga conforme o grau de poder das personagens. O mais poderoso tipo entre eles é representado pelos deuses, independente destes serem teologicamente reais ou inventados, mas sim como a narrativa se refere a ele e a história manifestará sua onipotência. Northrop Frye, crítico literário canadense e intérprete de Aristóteles, classifica esse tipo de narrativa como mítica. A seguir, existe a lendária, a imitativa elevada, a imitativa baixa e, por fim, a narrativa irônica, onde o protagonista está abaixo da situação e não tem capacidade de lidar com ela, sequer a entende. Eis aqui o nosso K de O Processo. Na chave psicológica, vemos K aos poucos submetido à estimulação contraditória, o que o torna mais submisso ao fazer um homem outrora confiante, cheio de si, alguém inseguro. Vemos isso acontecendo, por exemplo, na detenção de K, em que mesmo preso pode trabalhar, ou no papel do capelão da igreja, que trabalha para o tribunal e confunde K. Na chave autobiográfica, encontramos entre K e o autor semelhanças, a expressão de sua angústia enquanto homem que luta para ser feliz no que deseja, que é viver de literatura, sua vivência nas entranhas da burocracia, suas paixões sensuais condensadas nas jovens mulheres de O Processo. O escritor Milan Kundera concorda. Para ele, as inspirações de Kafka para suas situações características vieram tanto por crescer em uma família patriarcal quanto por viver em um estado totalitário. Na chave religiosa, desde o começo do texto, vemos que Joseph K. é soberbo, ao ponto de frisar sua inocência sem saber do que é acusado. Ele nem mesmo reflete sobre sua vida para tentar descobrir o que andou fazendo de errado, só o cogita quando pensa na petição de defesa. Ou seja, ele nunca faz um exame de consciência. Para os católicos, a soberba é a marca do pecado original e a mãe das demais inimizades com Deus. Quando Leni diz a K, aspas, o senhor é muito inflexível, segundo ouvi dizer, corrija seus erros, não seja tão inflexível, contra esse tribunal não é possível se defender, é preciso fazer uma confissão, só aí existe a possibilidade de escapar, permite-nos associar que K só pode livrar-se da condenação se confessar. O grande escritor Thomas Mann via na obra de Kafka uma alegoria religiosa, uma missão metafísica por natureza para Deus. Já Pavel Eisner, um dos primeiros tradutores de Kafka para o idioma inglês, interpretou O Processo como a encarnação da terceira dimensão da existência judaica em Praga. Seu protagonista Joseph K. é simbolicamente preso por um alemão, um tcheco e um judeu. Ele representa a culpa inculpável que vive no judeu no mundo moderno, mesmo que não haja provas de que ele seja judeu. A execução de K numa pedreira, sobre uma grande pedra e a facadas, tem forte semelhança com ritos sacrificiais antigos, representando mais uma vinculação religiosa, dessa vez ao povo judeu do Antigo Testamento. Com isso, chegamos ao fim de nossa análise para O Processo de Franz Kafka. Gostaríamos de saber se você também encontrou algum ponto nessa obra do qual extraiu uma interpretação diferente daquelas aqui apresentadas. Deixe para a gente seu comentário logo abaixo. Até mais!